Você acorda antes do sol nascer. Suas mãos ainda ardem das feridas de ontem. A cana cortou sua pele até o osso e você não teve tempo de limpar o sangue seco que grudou entre seus dedos. O cheiro azedo de suor misturado com terra molhada preenche o ar sufocante da senzala. Ao seu lado, corpos exaustos ainda respiram no escuro. Você ouve o ranger das correntes, o gemido baixo de alguém que sonha com a liberdade, ou talvez apenas com comida de verdade. E então, você sente aquele vazio no estômago que não é apenas fome, é desespero. Você rasteja até o canto onde está o pote de barro. Dentro dele, algo flutua numa água escura, viscosa, fedorenta. Você não precisa olhar para saber o que é. Você já comeu isso ontem e anteontem. E todos os dias da sua vida, desde que foi arrancado da sua terra, atravessou o oceano num porão infernal e foi jogado nesta plantação onde a morte espreita em cada nascer do sol. Você enfia a mão naquela água e puxa. É macio demais. Tem um cheiro que faz sua garganta fechar. Mas você morde, porque se não comer, você morre. E se morrer, eles jogam seu corpo numa vala sem nome, sem cerimônia, sem nada que prove que você existiu. Bem-vindo ao Brasil colonial. Bem-vindo ao inferno disfarçado de paraíso tropical. Você está no coração do maior sistema escravista das Américas. Entre os séculos XVI e XIX, mais de 5 milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil, número superior a qualquer outra nação do hemisfério ocidental. Eles não vieram para viver. Vieram para morrer devagar, enquanto enriqueciam uma elite que nunca sujou as mãos. E você, neste momento, está entre eles. A economia colonial brasileira dependia de 3 pilares: açúcar, ouro e café. Cada um desses produtos exigia trabalho brutal, ininterrupto, desumano. E para que esse sistema funcionasse, os escravizados precisavam estar vivos, mas apenas isso. Vivos o suficiente para cortar cana sob o sol escaldante. Vivos o suficiente para descer nas minas escuras, onde o ar era veneno. Vivos o suficiente para colher grãos de café até que seus dedos sangrassem. Mas alimentá-los bem? Isso seria desperdício. Os senhores de engenho e fazendeiros calculavam tudo com precisão cruel. O mínimo de comida necessário para manter um corpo funcionando. Nada mais. Cada centavo gasto com a alimentação de um escravizado era um centavo a menos no lucro. Então eles improvisaram. Jogaram nas senzalas aquilo que ninguém mais queria. Restos, sobras, refugos. E você, com fome devorando suas entranhas, aprendeu a transformar lixo em sobrevivência. Vamos começar pelo que você está segurando agora. Miúdos de porco. Não é carne. Não no sentido que você conhecia na África, onde os animais eram respeitados, suas partes usadas com reverência e propósito. Aqui, você recebe o que os brancos chamam de despojo. Tripas sujas, intestinos cheios de fezes ressecadas que você precisa lavar no rio, se tiver tempo. Fígado amargo, já em decomposição. Rins que exalam urina. Coração duro como pedra. Você ferve tudo isso numa panela de ferro sobre fogo fraco, porque não há lenha suficiente. A água fica marrom, espessa, com uma camada de gordura amarelada que boia na superfície. O cheiro é insuportável, mas você bebe aquele caldo porque tem gordura, porque tem alguma coisa que engana seu estômago por algumas horas. As crianças ao seu lado, magras como gravetos, barrigas inchadas pela desnutrição, choram quando você oferece. Elas não querem comer, mas você força, porque sabe que se não comerem, em 3 dias estarão mortas. Agora olhe para o canto oposto da senzala. Lá, empilhados em cestos de palha, estão os caroços de algodão. Sim, caroços. A parte que sobra depois que os senhores extraem as fibras para fazer tecidos caros que serão vendidos na Europa. O que resta é jogado para vocês. Você pega um punhado. São duros, fibrosos, quase impossíveis de mastigar.
Você os moe entre duas pedras até virarem um pó grosso e áspero. Mistura com água, se houver, e faz uma pasta que raspa sua garganta ao descer. Não tem gosto, não tem nutrição real, mas enche o estômago por tempo suficiente para que você consiga trabalhar mais 4 horas no canavial. Algumas pessoas tentam torrar os caroços no fogo. Isso ajuda a quebrar as fibras. Mas o resultado é o mesmo. Uma massa seca que gruda nos dentes, que te faz sentir que está comendo areia misturada com serragem. E ainda assim, você agradece. Porque hoje teve isso, ontem não teve nada. Você sai da senzala antes do amanhecer. O feitor já está esperando, chicote na mão, olhos frios. Ele não vê pessoas quando olha para vocês. Vê ferramentas. E ferramentas quebradas são descartadas. Vocês marcham em fila, pés descalços na terra ainda úmida de orvalho. O céu começa a clarear, mas a luz não traz esperança. Traz apenas a certeza de mais um dia infernal. No caminho para o campo, você passa pela área de descarte. É onde os senhores jogam tudo que não serve mais. Ossos de animais já roídos pelos cães. Cascas de mandioca apodrecidas. Vísceras de galinhas mortas há dias, cobertas de moscas e larvas. E você para, porque aprendeu que até ali há comida. Você pega um osso, não importa de que animal. Está cinza, seco, rachado. Você o leva de volta à noite, quando o feitor não está olhando. Ferve esse osso por horas, às vezes dias, até que ele libere alguma coisa. Um líquido gelatinoso, pálido, sem sabor. Mas tem colágeno, tem alguma proteína. E isso pode ser a diferença entre acordar amanhã ou não. As vísceras, você as lava no riacho, corta fora as partes mais podres. O resto vai para a panela, junto com ervas que você encontra no mato. Ervas que suas avós na África ensinaram suas mães a reconhecer. Ervas que mascaram o gosto da morte. Mas nem sempre há ossos, nem sempre há vísceras. Às vezes, tudo que você tem é farinha de mandioca estragada. A mandioca é base da alimentação colonial. Barata, fácil de cultivar, pode ser armazenada por meses. Mas o que chega até você não é a farinha fresca que os senhores comem. É a que ficou mofada nos depósitos, a que foi contaminada por ratos, a que tem pedaços de insetos mortos misturados. Você peneira essa farinha com as mãos, remove o que consegue ver. Mas muita coisa você não vê. Fungos microscópicos, toxinas, venenos lentos que vão corroendo seu fígado, seus rins, seu cérebro. Você mistura essa farinha com água e faz uma papa grossa. Às vezes, adiciona um pouco de sal, se houver. Às vezes come puro, seco, engasgando, sentindo cada grão arranhar sua garganta. E à noite, você sente as cólicas. Seu estômago se revira. Você corre para fora da senzala e vomita. Ou tem diarreia que te deixa fraco, tremendo, quase inconsciente. Mas amanhã, você vai comer de novo. Porque não há escolha. Você aprende rápido que sobrevivência não é sobre dignidade. É sobre fazer o corpo funcionar mais um dia. Então, quando os senhores abatem uma vaca, raramente, talvez 2 vezes por ano, e jogam para vocês o sangue coagulado, você não hesita. O sangue vem em blocos escuros, quase pretos. Tem cheiro de ferro velho, textura de fígado cru. Você corta em pedaços e assa diretamente no fogo até que forme uma crosta carbonizada por fora. Por dentro, ainda está mole, quente, viscoso. Você morde. O gosto é metálico, amargo, nauseante, mas tem ferro, e você está anêmico há meses. Suas gengivas sangram, suas unhas estão quebradiças. Você sente tontura sempre que se levanta rápido. Esse sangue, esse lixo, pode te salvar. E então, há os dias em que não há nada. Absolutamente nada. Nesses dias, você caminha até a beira do rio. Você sabe que ali crescem raízes selvagens. Algumas são venenosas, outras apenas amargas. Você aprendeu a diferença observando os mais velhos, aqueles que sobreviveram tempo suficiente para acumular conhecimento.
Você cava a terra com as mãos. Suas unhas quebram, seus dedos sangram. Mas você puxa uma raiz grossa, nodosa, coberta de lama. Você a lava. Raspa a casca. Dentro, a polpa é branca, fibrosa, dura. Você morde. É amarga. Tão amarga que seus olhos lacrimejam. Sua língua formiga. Você cospe. Mas engole também, porque essa raiz tem amido, tem calorias. E calorias significam energia. Energia significa não desmaiar no meio do trabalho. Não desmaiar significa não levar chicotadas. Não levar chicotadas significa viver mais um dia. Você volta ao campo. O sol está alto agora. A temperatura ultrapassa os 40 graus. Não há sombra. Não há água fresca. Apenas o calor que faz sua pele queimar, sua visão embaçar, seu coração acelerar perigosamente. E você corta a cana. Cada movimento é agonia. Suas mãos seguram o facão, pesado, cego, enferrujado. Você levanta, desce, corta. A cana é alta, grossa, resistente. Cada golpe reverbera pelos seus ossos. Você corta, corta, corta. Até que o feitor grita: água! Mas não é água limpa. É água de um tanque onde os animais bebem. Tem lodo, tem larvas de mosquito, tem fezes de aves. Você bebe assim mesmo, porque sede mata mais rápido que vermes. À noite, de volta à senzala, alguém trouxe cabeça de peixe seca. Não o peixe inteiro, apenas as cabeças. As partes que os senhores não querem. Elas foram deixadas ao sol por dias, talvez semanas. Estão duras como pedra. Cheiram a morte. Você as quebra com uma pedra. Dentro há um pouco de carne, se é que pode chamar assim. Pequenos fragmentos grudados nos ossos. Você os arranca com os dentes. Mastiga espinhas afiadas que cortam sua boca. Mas há gordura. Pouca, mas há. E gordura é vida. Você também recebe ocasionalmente cascas de banana verde. Não a fruta. Apenas as cascas. As partes que os senhores descartam depois de comer a polpa doce. As cascas são duras, fibrosas, amargas. Você as cozinha por horas, até que amoleçam minimamente. Mesmo assim, são difíceis de engolir. Mas você engole, porque dentro delas há fibras. E fibras ajudam seu intestino a funcionar, mesmo que seja minimamente. Mesmo que você esteja cronicamente constipado pela falta de nutrição adequada. E há os pés de galinha. Não pernas. Pés com garras, com pele grossa e escamosa, com sujeira grudada entre os dedos. Você os limpa, queima as penas no fogo, cozinha até que a pele se solte dos ossos frágeis. O resultado é uma gelatina pegajosa, sem gosto, que gruda no céu da boca. Mas tem colágeno, tem alguma proteína. E isso basta. Você aprende que sobrevivência é criatividade forçada. É transformar o intragável em comestível. É enganar o corpo tempo suficiente para que ele não desista. Então, quando chega bagaço de cana, você não reclama. O bagaço é o que sobra depois que os senhores moem a cana para extrair o caldo doce que vira açúcar e rum. Produtos que valem ouro na Europa. O que resta é fibra seca, sem sabor, sem nutrientes. Mas você mastiga mesmo assim, porque mastigar engana a fome, engana a mente. Faz seu cérebro acreditar por alguns minutos que você está comendo algo real. E há dias em que tudo que você tem são sementes de abóbora. Não abóboras, sementes. Você as torra no fogo até que estalam. Moe entre duas pedras. Mistura com água. O resultado é uma pasta oleosa, amarga, que gruda nos dentes, mas tem gordura vegetal, tem alguma caloria. E isso pode ser a diferença entre ter força para trabalhar ou colapsar no meio do campo. Você também aprende a comer folhas de mandioca. Sim, folhas. As mesmas que, se preparadas incorretamente, são venenosas. Você as ferve. Troca a água. Ferve de novo. Troca. Ferve mais uma vez. Só então elas ficam seguras para consumo. O gosto é amargo, metálico. A textura é fibrosa, difícil de engolir. Mas tem vitaminas. Pouca coisa, mas tem.
E quando não há absolutamente mais nada, você come terra. Sim, terra. Você pega um punhado de barro do rio, molda em bolinhas, deixa secar ao sol e come. Isso se chama geofagia. E não é loucura, é desespero científico. A terra tem minerais, cálcio, ferro, magnésio. Seu corpo, privado de tudo, busca desesperadamente qualquer fonte. Claro, a terra também tem parasitas, bactérias, toxinas. Mas você come mesmo assim, porque a fome imediata é mais urgente que a doença futura. Você também recebe, às vezes, caldo de ossos de boi, mas não ossos frescos. Ossos que já foram fervidos pelos senhores. Ossos que já deram tudo o que tinham. Você os ferve de novo, e de novo, e de novo, até que liberam uma água leitosa, fraca, quase sem sabor. Você bebe, porque até essa sombra de nutrição importa. E há os restos de feijão preto, mas não grãos inteiros. Apenas os que quebraram durante o processamento. Os que ficaram pretos demais. Os que ninguém quer comprar. Você os cozinha com água, se houver. Às vezes adiciona um osso encontrado no lixo. Às vezes apenas sal. O resultado é uma sopa rala, escura, com grãos duros que machucam os dentes. Mas é feijão. E feijão tem proteína. Você também come vísceras de peixes pequenos, não peixes grandes. Pequenos. Aqueles que os pescadores descartam por não valerem a pena. Você os limpa, mais ou menos. Tira as escamas, abre a barriga, joga fora o que parece muito podre. O resto vai para a panela. O cheiro é horrível. O gosto pior ainda. Mas você come. E há as cascas de coco verde. Não há polpa, não há água. Apenas as cascas duras, fibrosas. Você as raspa com uma faca cega. Recolhe os fragmentos. Cozinha, até que amoleçam minimamente. Mesmo assim, são quase impossíveis de engolir. Mas você tenta. Porque tentar é melhor que desistir. Você também recebe, ocasionalmente, sebo de carneiro. Não carne. Apenas a gordura dura, amarelada, que sobra depois que os senhores removem as partes nobres. Você derrete essa gordura no fogo. Ela vira um líquido oleoso com cheiro rançoso. Você mistura com farinha de mandioca, se houver. O resultado é uma massa pesada, gordurosa, que fica no estômago como pedra. Mas tem calorias densas. E calorias são combustível. E há os dias em que tudo que você tem são talos de couve. Não folhas. Talos, duros, fibrosos, amargos. Você os cozinha por horas. Eles amolecem minimamente. Você mastiga, engasga, engole. Você também aprende a comer larvas. Sim, larvas. Aquelas que infestam os depósitos de grãos. Aquelas que você encontra dentro da farinha, dentro do feijão, dentro de tudo. No começo, você as remove, joga fora. Sente nojo. Mas a fome é pedagoga cruel. Eventualmente você para de removê-las. Eventualmente você as come junto. Porque larvas têm proteína. Mais proteína, inclusive, que muitos dos alimentos que você recebe. E há os resíduos de manteiga rançosa. Manteiga que ficou velha demais para os senhores comerem. Que azedou. Que separou em óleo e sólidos. Você usa esse óleo para cozinhar. Quando há algo para cozinhar. O gosto é horrível. Ácido. Rançoso. Mas é gordura. E gordura mantém o corpo funcionando. Você também come pele de porco. Não a carne. Apenas a pele. Dura. Com pelos ainda grudados. Você a queima no fogo para remover os pelos. Cozinha até que fique minimamente macia. Mastiga. Engasga. Mas tem gordura. Tem colágeno. E há os caroços de jaca. Não a fruta. Apenas os caroços. Você os cozinha até que amoleçam. Descasca. Come a polpa interna. Tem amido. Pouco, mas tem. Você também recebe. Às vezes, água de cozimento de feijão. Não o feijão. Apenas a água em que o feijão dos senhores foi cozido. É uma água escura, com alguns grãos quebrados flutuando. Você bebe, porque até essa sombra de alimento importa. E há os pedaços de carne seca, cobertos de sal.
tão salgados que são impossíveis de comer sem antes demolhar por horas. Você os coloca num pote com água. Troca a água várias vezes. Mesmo assim, continuam salgados. Mas você come, porque é carne. Mesmo que seja carne velha, dura, cheia de nervos e cartilagem. Você também come cascas de ovos. Não ovos, cascas. Você as torra no fogo até que fiquem quebradiças. Moe em pó. Mistura com água ou farinha. Tem cálcio. Seus ossos estão fracos. Seus dentes caindo. Esse pó pode ajudar. E, finalmente, há o angu ralo. Farinha de milho. A mais barata, a de pior qualidade, cozida com água. Sem sal, sem gordura, sem nada. É uma papa branca, sem gosto, que gruda no céu da boca. Você come uma tigela, 2, 3, e continua com fome. Porque angu não é comida, é apenas algo para encher o vazio. Você percebe agora, não é? Percebe que cada um desses 25 alimentos não foi escolhido por acaso. Não foi generosidade, não foi cuidado, foi cálculo. Cálculo econômico frio. Quanto posso gastar minimamente para manter essa ferramenta humana funcionando? Cálculo moral perverso. Eles não merecem melhor. Cálculo sistêmico brutal. Se morrerem, há mais onde esses vieram. E você, neste momento, mastigando algo que mal merece o nome de comida, entende uma verdade terrível. A escravidão não foi apenas sobre correntes e chicotes. Foi sobre fome. Fome como arma. Fome como controle. Fome como método de quebrar o espírito humano. Porque um corpo faminto não tem energia para resistir. Um corpo faminto pensa apenas em sobreviver ao próximo minuto. Um corpo faminto esquece sonhos, esquece liberdade, esquece que já foi humano. Mas você não esqueceu. Contra todas as probabilidades, contra toda a crueldade, contra todo o sistema desenhado para destruí-lo, você continua vivo. E enquanto há vida, há memória. Memória da África. Memória de quem você era antes. Memória de que isso não é normal. Não é justo. Não é permanente. Você compartilha essas memórias nas noites escuras da senzala, em vozes baixas, em canções disfarçadas, em histórias que passam de boca em boca. Você ensina às crianças. Ensina que eles vieram de reis e rainhas, de terras ricas, de culturas antigas. Você planta sementes de resistência em solo de desespero, e lá fora, o mundo continua girando. O açúcar brasileiro inunda a Europa. O ouro de Minas Gerais enriquece Portugal. O café alimenta a Revolução Industrial. Tudo isso construído sobre seus ossos, sobre sua fome, sobre sua miséria. Mas um dia, você acredita nisso, precisa acreditar. Um dia haverá justiça. Um dia alguém lembrará. Um dia alguém contará essa história. E esse dia é hoje. Hoje, você, espectador do século XXI, conhece esses 25 alimentos nojentos e repugnantes que mantinham os escravos vivos. Não para chocar, não para entreter, mas para lembrar. Lembrar que a comida na sua mesa tem história. Que o açúcar no seu café foi regado com sangue. Que a riqueza de nações foi construída sobre a fome de milhões. Lembrar que a humanidade é capaz de horrores inimagináveis quando reduz pessoas a mercadorias. Lembrar que a resistência é possível mesmo no inferno. Lembrar que sobrevivência, às vezes, é o ato mais revolucionário. E quando você sentar à mesa hoje, quando servir seu prato, quando escolher o que comer, talvez, apenas talvez, você pare por um segundo e lembre deles. Dos que comeram lixo para que gerações futuras pudessem comer comida de verdade. Dos que engoliram nojo para que seus filhos pudessem ter dignidade. Dos que transformaram sobrevivência em resistência. Dos que nunca desistiram de serem humanos, mesmo quando o mundo insistia em tratá-los como menos que isso. Porque no final, essas 25 substâncias nojentas não falam apenas sobre comida. Falam sobre poder, sobre injustiça,
sobre desigualdade que persiste até hoje em formas diferentes, mas igualmente cruéis. Falam sobre como sistemas econômicos são construídos sobre corpos descartáveis. Falam sobre como a fome ainda é usada como arma de controle. Falam sobre como a história é escrita por quem venceu, mas vivida por quem sofreu. E você, agora, carrega essa história. Não como peso, mas como responsabilidade. Responsabilidade de não esquecer. Responsabilidade de não permitir que se repita. Responsabilidade de reconhecer que o mundo que você habita foi construído sobre fundações de sofrimento e que cabe a você decidir que mundo construir sobre essas ruínas. A senzala está escura agora. Os corpos descansam. Alguns para sempre, outros apenas até o próximo amanhecer cruel. Mas as memórias permanecem. As histórias permanecem. A humanidade, contra tudo, permanece. E você? Você vai lembrar.